Olá, pessoal, eu sou Glória Brito, astróloga, taróloga, escritora, conselheira e um monte de outras coisinhas. E estou aqui para apresentar a vocês o meu livro Por que Sou Místico? Bem, o nome já diz tudo, né? Sempre me perguntaram, por que você escolheu essa profissão, hein? Porque eu tenho uma outra formação acadêmica que nem vale a pena conversar aqui sobre isso, mas de repente eu resolvi seguir por esse caminho. E até um dia perguntando isso para mim mesma, né, eu decidi escrever esse livro. Bom, é que a religião sempre foi um tema muito instigante para mim. Desde pequenininha, quando eu era interna, com 6 anos, e que eu fiquei em 2 colégios de freiras, eu questionava os meus professores com aquelas dúvidas horrorosas, né? E aí, com 6 anos de idade, mais ou menos, eu fiz a minha primeira grande pergunta. Irmã, me responde aqui. Se no princípio só tinha Adão e Eva, Adão casou com Eva, tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel e depois se casou e teve muitos filhos. Casou com quem? E aí eu ficava de castigo. Era um caso sério isso, viu? Ficava sem saída naquele tempo, porque a gente ia para casa fim de semana, né? Então eu ficava sem saída, estava de castigo. Aos 8 anos eu já perguntava, irmã, se foi a serpente que tentou Adão e Eva para eles comerem a maçã da árvore do conhecimento, por que não puniram a serpente em vez do Adão e Eva? E aí eu ficava sem saída. Aos 11 anos, quando eu já era mais mocinha, né, depois de passar um fim de semana em casa e de ter lido e discutido um livrinho de sacanagem do Carlos Zéfiro, que naquele tempo até nós sabíamos o que era, né? E eu tinha um amiguinho lá de fim de semana, o Raulzinho, e ele tinha roubado o livro da gaveta do pai dele. Eu voltei para a escola com a seguinte questão. Irmã Paulina, por onde foi mesmo que Jesus nasceu se Maria era virgem, hein? E dele castigo. E aí eu acho que eu tinha que parar de fazer perguntas, né? Porque depois disso a minha mãe foi aconselhada a me retirar da escola porque eu era uma criatura inconveniente. Mas não era isso não, sabe o que era, gente? É porque eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre quis saber de onde eram as coisas, o que existia além de mim. Eu sempre quis ter a sensação de ser protegida, de ser guardada. Eu sempre quis conhecer o que existia de misterioso no universo e se eu poderia de alguma maneira entrar em contato com essas energias, que na época eu não sabia nem que tinha esses nomes, né? Esse nome, e de alguma forma me beneficiar delas e me sentir integrada. Essa história do pertencimento, né, que é um termo moderno agora, um termo da psicologia moderna, e que tem muito a ver com essa nossa necessidade da religião, na minha opinião, que é a necessidade de pertencer a, de estar a. Talvez as pessoas ficassem mais sossegadas se conseguissem entender que, na verdade, o pertencimento ele é inerente a qualquer ser da criação. Nós fazemos parte de um todo, e esse todo está em nós e nós estamos nele. Depois disso tudo, eu tenho uma longa trajetória, sempre tocando esse lado místico. Então eu fui estudar um pouco do budismo, eu fui para a Umbanda, da Umbanda eu fui para a Ordem Rosa Cruz, lógico, meu berço é católico, até que chegou um momento em que eu achei que nada disso, para mim, era tão importante. O sentimento da divindade, de reconhecer a divindade, de saber Deus, né, se tornou a minha religião. Eu reconheço que eu nunca fui uma ovelha muito fácil. Eu até me lembro de uma tarde, numa das memoráveis aulas de teologia do Dom Estevão Bittencourt, ele dava aula numa escola lá no Colégio Santo Inácio, na escola Mater Ecclesiastes. Ele dava aula lá de teologia e eu era uma das alunas dele num dado momento. Ele dizia que eu era a desgarrada do rebanho, que eu era a ovelha negra do rebanho. Mas todas as vezes, antes de ir embora, eu ia lá e beijava a mão de Dom Estevão, que era um fofo. E eu acho muito legal as pessoas que são coerentes com as suas crenças. De outra feita também, eu fui visitar Jonas Rezende, um pastor maravilhoso, e numa conversa com ele, num momento de grande aflição que eu estava vivendo, eu questionei também essa história de Deus. E ele falou para mim, Glória, fé é dogma. Ou você acredita ou cai fora. Bem, eu decidi não cair fora, mas também
não ficar dentro de nenhum esquema religioso. Mas eu estou dentro, viu? Estou dentro com Deus, estou assim, ó, com Ele. Mas até eu chegar a essa conclusão de que eu estava assim com ele, eu tive que continuar estudando, porque essa cabeça aquariana, né, gente, é muito racional. Então quer sempre saber o porquê, mesmo com aquelas palavras do pastor, eu ainda achei que eu podia me dar bem. E foi por isso, então, que eu pensei escrever esse livro. Porque foi através de todas as experiências que eu tive em diversas áreas dos meus estudos, das pesquisas e de várias entrevistas que eu acabei fechando um pacote que para mim ficou uma definição do que é realmente esse esoterismo, esse dito esoterismo. Ao adquirir esse livro, você vai conhecer quais são as principais vertentes do esoterismo, do misticismo que andam pelo mundo. Os templários, os maçons, os Rosacruzes, enfim, todo esse universo que às vezes fica difícil de você estudar em separado, né? E nesse livro você terá um resumo, um texto bastante simples, porque é da minha natureza escrever assim, né? E, de uma certa forma, poderá também acabar tirando suas próprias conclusões, se é que você já não tem isso bem definido na sua cabeça. Em cada capítulo do Porquê Sou Místico, você encontrará referências bibliográficas para caso você deseje estudar um pouco mais sobre aquele tema. Você encontrará várias entrevistas, dentre elas de Mônica Bonfilho, de um grão-mestre da maçonaria, da loja Grande Oriente, de um grande tarólogo chamado Ney Naif, enfim, depoimentos, e também depoimentos, inclusive, de crianças, que para mim foi o depoimento mais bonito, foi esse das crianças. O e-book é um produto relativamente novo, né? Muita gente ainda resiste a adquirir um e-book. Eu prefiro o livro de papel, eu quero sentir o cheirinho do papel, eu quero folhear. Sim, claro, mas uma coisa não exclui a outra. Eu tenho vários e-books e vários livros também. Fato é que o e-book é um facilitador de leitura, porque você pode ler em qualquer lugar, no seu tablet, no seu celular, no computador, e também pode presentear para as pessoas da maneira mais simples, porque ele é barato, pode ser adquirido via internet, né, e presenteado sem que você saia da sua cadeira. Então, quer dar um presente bacana? Tem alguém que sempre te pergunta alguma coisa assim: ei, peraí, será que isso, aquilo? Você tem um filho que também é igual a mim? Chato pra caramba, que fica perguntando quem é Deus, o que fez, deixou de fazer. Então, presenteie essas pessoas, seus amigos, né? Presenteie a família, presenteie seus filhos com essa obra. Eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante esse texto. Eu aproveitei muito quando escrevi, tá bom? Um beijo!